Bíblias em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do versículo 10 até o final. A minha Bíblia aqui é a versão NVI, talvez um pouco diferente de vocês, mas a gente se encontra até lá, né? Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei disso. Glória a Deus! Estamos diante de um texto cujo personagem principal é Jacó. E eu gostaria que nós olhássemos para esse texto não pensando apenas em Jacó, mas pensando nesse lugar que Jacó mudou o nome para Betel. E eu quero que a gente reflita o que Betel significou para Jacó, o que hoje esse lugar no qual nós estamos, essa igreja, significa para cada um de nós. O texto nos conta que Jacó estava indo para um lugar fugindo da ira do seu irmão, porque havia trapaceado com a ajuda da sua mãe, e o seu irmão havia prometido que iria matá-lo assim que seu pai morresse. E ele vai, sem destino, e ele para nesse lugar, e nesse lugar ele teve um encontro fantástico. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que esse foi o primeiro encontro marcante de Jacó com Deus. Ele teve outros, mas esse aqui em Betel foi o divisor das águas. Foi esse encontro que mudou a vida de Jacó. E eu quero dizer que Deus quer mudar a sua vida. Você que está aqui nessa noite. Mas o que significou Betel para Jacó e o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, Betel significou para Jacó lugar de descanso. Jacó estava andando, gente, cansado fisicamente, tão cansado fisicamente, que ele olha para um lado, olha para o outro e vê um travesseiro. Não, ele vê uma pedra, mas o cansaço era tão grande que ele pega aquela pedra e transforma em travesseiro, e ele deita e dorme. Dormiu um sono tão reparador que sonhou um sonho profético. Jacó precisava desesperadamente naquele dia, naquele local, naquela ocasião de descanso físico, mas acredito que o maior descanso que Jacó precisava era de um descanso psicológico, era de um descanso emocional, porque ele trazia na sua alma, ele trazia no seu lado emocional feridas por ter enganado seu irmão no mínimo 2 vezes.
e por estar com medo, porque o seu irmão havia prometido que iria matá-lo, e ele precisava desesperadamente de descanso. E quem sabe se você não está aqui nessa noite, tal qual Jacó, precisando desesperadamente de um descanso. Eu não sei qual é o problema que aflige o seu coração, a sua alma, a sua mente, mas Deus, que conhecia as aflições de Jacó, conhece as suas aflições. O salmista Davi, por 4 vezes, no Salmo 42 e no Salmo 43, ele diz: porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Essa é a aflição de Davi, mas ele não termina, ele continua: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, Deus, meu auxílio. E eu quero dizer para você, se você está com a alma aflita, espere em Deus, e você ainda vai louvá-lo, porque Deus é o Deus de descanso. O Betel, que significou lugar de descanso para Jacó, com certeza é lugar de descanso para você. Deus quer que você descansa nele, que você espera nele, que você confie nele, e ele vai dar a solução para todos os problemas da sua vida. Ele quer que você repouse, que você descanse em paz na sombra do Altíssimo. Ele quer que você passe pelo vale da sombra da morte e não tema mal algum, porque você está descansando nos braços do Deus Todo-Poderoso, dos deuses de Jacó. Betel significou para Jacó lugar de descanso. Deus quer te dar descanso. Em segundo lugar, gente, Betel significou para Jacó lugar de Deus se revelar. O texto fala que quando Jacó acorda daquele sono, Deus chega para ele e fala assim: olha, Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaac. O que significa isso? A gente lê por diversas vezes no Antigo Testamento essa expressão: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que significa isso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Primeiramente significa que Deus é imutável, ele não muda. Deus está dizendo que para Jacó, que como ele foi com Abraão, como ele foi com Isaac, ele seria com Jacó. E você pode colocar aqui um quarto nome nessa expressão: é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Anderson, de Manuel, de Selma, de Beth, de Miriam, de todos nós. Ele não muda. Deus está dizendo para você que o poder, tudo que ele realizou na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele quer realizar na sua vida, porque ele é o Deus que não muda. As coisas mudam, mas Deus não muda, ele é imutável. Em segundo lugar, essa expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó significa que Deus é o Deus de pessoas e não de coisas. Ele não fala que ele é o Deus do sol, da lua e das estrelas, embora ele o seja. Mas Deus fez o sol, a lua e as estrelas para o homem. Deus colocou lá Adão no paraíso, mas ele fez o paraíso para Adão e não Adão para o paraíso. Deus preparou tudo e colocou Adão lá, porque Deus é o Deus de gente, é o Deus de pessoas. Quando nós lemos o livro de Reis, capítulo 18, a Bíblia fala que o povo de Deus, Israel, a menina dos olhos de Deus, estava vivendo um momento crítico de idolatria, porque o rei naquele momento era o rei Acabe, mas quem mandava era Jezabel, aquela rainha perversa, cruel. Mas ali havia um homem de Deus chamado Elias, o profeta. E o povo de Deus havia deixado de adorar a Yahvé e estava agora adorando a Baal, a Astarote. E Elias ficou incomodado com aquilo e ele faz um desafio para aqueles 450 profetas de Baal, sem contar os outros. Ele fala assim: olha, eu quero saber quem é o Deus de Israel. Vocês são 450, eu estou sozinho. Vamos fazer aqui um desafio. Nós vamos subir lá no monte, e vamos colocar lenha, vamos preparar tudo, preparar o holocausto, colocar o animal, mas não vamos colocar fogo. E vocês terão meio-dia para clamar a Baal. E depois será a minha vez. E o Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. E os profetas de Baal, oh maravilha! Ficaram contentes, por quê? Maior número, 450. Sem contar, gente, que segundo a mitologia, Baal era o Deus do fogo. Sem contar também que na mitologia, Baal era o Deus da fertilidade.
Só que eles haviam esquecido por 3 anos não havia chuva em Israel. Cadê Baal, o Deus da fertilidade? E eles acreditavam que Baal realmente residia naquele monte. E Elias desafia os profetas de Baal naquele monte. E chega o momento do desafio, os profetas de Baal preparam tudo e começam a clamar. E começa o Baal, manda fogo e nada. Baal manda fogo e nada, e o tempo ia passando e nada de fogo. Eles começaram a ficar preocupados e Elias começou a zombar deles, né? Opa, será que Baal não saiu de férias e não avisou para vocês? Gritem, quem sabe de lá ele vai ouvir, ele não é Deus? E eles começaram a entrar em desespero. E Elias, olha, talvez ele esteja dormindo, gritem mais forte. E eles começaram a gritar e nada de Baal responder. E a Bíblia fala que eles começaram a circundar em volta do altar, começaram a se retalhar e nada de Baal responder. Baal, que era o Deus do fogo, negou fogo. E cadê? Nada de Baal. Porque Baal não é um Deus de gente, é o Deus do fogo, é o Deus da fertilidade. Mas Elias servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia fala que quando terminou o período dos profetas de Baal clamar, chegou a vez de Elias. O que Elias fez? A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Você quer receber milagre? Hoje é culto de milagre. A primeira coisa para receber milagre é restaurar o nosso altar. Se não houver restauração no nosso altar, não tem milagre. Se não houver restauração no nosso altar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não vai responder. E Elias restaurou o altar. Depois ele colocou a lenha, ele colocou o animal, e aí ele foi ousado, pegou água e jogou lá em cima da lenha. Gente, quem gosta de churrasco sabe, né? Para pegar fogo demora, né? E ainda jogar água, e ele colocou pedra, fez uma vala em volta do altar, e agora ele começa a clamar. E Elias não precisou de meio dia de oração. Se você contar a oração de Elias, foi 21 palavras. E Elias ora exatamente assim: a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E assim que Elias acabou de clamar, de orar, a Bíblia fala que desceu uma língua de fogo do céu, consumiu aquela lenha, o holocausto, e deu toda aquela água que estava em volta. E o povo caiu de joelhos dizendo: só o Senhor é Deus. Deus que nós servimos, gente, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que não muda, é o Deus de gente, Ele faz tudo para nós, porque nós somos importantes para Ele. A melhor coisa que Deus criou lá no paraíso foi o ser humano, obra-prima da criação de Deus. Olhe para você e diga: olha, eu sou importante porque Deus me criou como obra-prima. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Mas na hora de criar o ser humano, a Trindade estava em conjunto e Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você é imagem e semelhança. Você serve ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Betel significou lugar de descanso. Betel significou lugar de Deus se revelar. Betel também significou lugar de promessa. Deus fez promessas para Jacó. Nessa noite Deus tem promessas para você. Porque o nosso Deus, como diz a canção, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que tem grandes coisas para nós. A Bíblia fala que quando Jacó acordou, né, Deus fala assim: eu estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha, ele diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Tudo aquilo que eu prometi para Abraão, eu prometo para você, Jacó. E eu quero abençoar você. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar triste nem aborrecido, porque eu estarei com você. Você vai voltar e eu vou te abençoar. E a gente conhece a história de Jacó. Jacó foi abençoado. Deus fez promessa para Jacó, e eu quero dizer que Deus tem promessa para nós. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São bênçãos sem medida, gente. Além das bênçãos que
Deus nos dá aqui na terra, olha, nós temos coisas maravilhosas. Eu gosto muito do hino que fala assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Aleluia. As coisas que Deus tem preparado para nós são maravilhosas. O apóstolo Paulo teve uma visão do céu, ele fala assim: olha, não é lícito contar ao ser humano, eu vi coisas indescritíveis. Ele escreve lá em Romanos 8,18: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não servem para comparar com a glória que há de ser revelada. Ele escreve em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para você, Deus tem promessas, gente. O céu é uma coisa tão fantástica que a gente não sabe como que vai ser o céu, mas para a gente ter uma ideia, a Bíblia fala que nós vamos pisar em rua de ouro, gente. Ouro dos metais mais nobres. O céu não vale nada, a gente vai pisar, porque tem coisas maiores, maravilhosas, porque o nosso Deus é o Deus de aliança, é o Deus de promessa, é o Deus que não falha, é o Deus que não muda, é o Deus de gente, é o Deus de descanso, é o Deus de promessa. Deus fez promessa para a gente. Deus tem promessa para mim, para você, para todos nós. Betel também, gente, foi lugar de voto de compromisso. Veja que coisa interessante. Jacó, cansado, pega uma pedra e faz de travesseiro. Quantas pessoas olham para as coisas e reclamam, né? Jacó podia falar assim: mas só tem pedra aqui. Mas não. Olha, essa pedra pode ser um travesseiro. Aquela pedra virou um travesseiro, depois virou um altar. Ele pega aquela pedra e faz um altar e adora a Deus. Ele diz aqui no versículo 20: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O compromisso de Jacó, o voto de Jacó, Jacó não pediu bênçãos assim. Eu quero ser rico, eu só quero que o Senhor me proteja e me dê alimento. Pronto. Mas Deus fez mais do que Jacó. Jacó aqui estava sem nada, estava fartando tudo. Se você ver no capítulo 32, quando ele encontra o seu irmão Isaú, ele fala assim: Isaú, eu tenho fartura. Agora fartava, depois tinha fartura. Que maravilha! Esse é o Deus que nós servimos, porque Jacó prometeu: Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo que tu me deres. Olha, ele promete te dar o dízimo sem ter nada. E a gente conhece a história de Jacó. Ele vai, encontra o seu tio Labão, começa a trabalhar sem receber. Ele trabalha 7 anos por amor a Raquel. Depois Labão engana ele, ele tem que trabalhar mais 7 anos por amor a Raquel, ou seja, 14 anos por amor a uma mulher. Olha, maravilha, né? Veja quanto valia a Raquel, 14 anos de trabalho, né? Vocês que estão namorando aí, quanto tempo você está trabalhando por ela? Ou você está dando trabalho para ela? Labão engana Jacó. Depois que acabou os 14 anos, Labão chama aqui Jacó e fala assim: Jacó, tu tem me servido, eu quero te dar um salário. E Jacó fala assim: é verdade, meu sogro, eu trabalhei 14 anos pela tua filha Raquel, não perdi nenhuma das tuas ovelhas, cuidei direitinho, sol, chuva, vento, tempestade, frio, calor. Fala, então fala fazer o seguinte: a partir de hoje, separa todo o seu rebanho, todo o teu, e a partir de hoje, todo o rebanho que nascer listrado será meu, o que nascer sem lista será teu. Labão, tudo bem, maravilha. E aí a Bíblia fala que Deus começa a abençoar Jacó. Todo rebanho numeroso e sadio nasce listrado. O rebanho pequenininho e que não é sadio sem lista. E Labão olha aquilo, está errado, volta aqui Jacó, vamos mudar o salário. Separa, a partir de hoje, todo rebanho listrado é meu, todo rebanho sem lista é você. Jacó, tudo bem, não tem importância. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, todo rebanho sadio, em maior quantidade, era sem lista. Todo rebanho raquítico, em menor quantidade, era listrado. E Labão, está errado. A Bíblia fala que 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó.
mas todas as vezes Deus abençoou. Aleluia! Por quê? Porque Jacó era um servo de Deus, ele descansou em Deus, ele recebeu revelação de Deus, ele recebeu promessa de Deus, e agora ele faz um voto, um compromisso com Deus. Eu quero dizimar de tudo que eu receber. E Deus abençoa a vida de Jacó. E quando ele volta no capítulo 32, a Bíblia fala que ele vem com uma comitiva, gente. Chegou uma hora que Labão fala assim: não dá, né? Jacó está enriquecendo, olha, o rebanho dele é maior que o meu. E Jacó pensa assim: está na hora dele ir embora. O anjo fala: está na hora, pode ir. Eu te abençoei, Jacó. Você pode ir. E Jacó vai. E a Bíblia fala que, olha, gente, ele é tão abençoado que tinha 12 filhos. Uma filha. Né? 4 mulheres naquele tempo podia. Hoje não, hein, gente? A sua já está suficiente, né? Empregados, gente. Jacó agora era um empresário, era o rei do gado da época, e cheio de animais voltando. E ele fala com o seu irmão no capítulo 32: eu tenho fartura, porque ele fez um voto com Deus, ele fez um compromisso com Deus, e Deus abençoou a vida de Jacó. Eu lembro quando eu me converti, eu aprendi o que era dízimo. E eu levava o dízimo. Eu trabalhava na feira, não via a hora de receber e levar o dízimo. Depois fui trabalhar com meu tio. E aí o que aconteceu? No período lá, meu tio teve problema numa empresa e eu fiquei 2 meses sem receber salário. E eu chorava. Não porque faltava nada, porque meu pai e minha mãe supriam. Mas eu não tinha dinheiro para dar o dízimo. Chegava, pastor, não estou podendo dar o dízimo no Carlinho. Quanto que é o dízimo? Ah, é 10%. Quanto você recebeu? Nada. Não, 10% de nada é nada. Então você não está devendo nada. E quando meu tio foi lá me pagou, graças a Deus, peguei minha bicicleta, fui lá correndo para dar meu dízimo. Deus tem abençoado a minha vida até hoje. Glória a Deus! Até hoje. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, uma Brasília amarela, 77. E um dia eu fui dar aula lá na Assembleia de Deus, no 6º andar. Deixei a Brasília lá, que eu levava os alunos, eu prometi para Deus que aquela Brasília seria para a obra de Deus. Quando eu voltei, tinham levado a Brasília. E eu falei: Deus, levaram a Brasília que o Senhor me deu e que era consagrada para a tua obra. O Senhor viu quem levou e o Senhor deixou levar. E o Senhor sabe que eu preciso. Se o Senhor viu quem levou e deixou levar, é porque o Senhor vai me dar outro. E aí os alunos se mobilizaram, a igreja se mobilizou. E aí, gente, menos de 2 meses, eu passei de uma Brasília 78 para uma Brasília 80. Depois fui para uma Paraty 83, depois troquei por um Gol e fui indo de carro zero. Deus me abençoou, porque eu, desde que me converti com 12 anos, eu prometi para Deus que seria fiel nos dízimos. E Deus me abençoou, assim como abençoou Jacó. Quem sabe se nessa noite você não precisa fazer um voto com Deus, talvez não seja dízimo. Talvez seja se dedicar mais à oração, talvez seja se dedicar mais à leitura da palavra, talvez seja se dedicar mais à obra de Deus. Se dedique, faça esse voto com Deus e Deus vai te abençoar. Em último lugar, gente, Betel significou para Jacó lugar de adoração. Jacó fez o voto com Deus, derramou o azeite daquele altar e adorou a Deus. Igreja é lugar de adoração. Deus quer que você o adore, porque Deus está à procura não de cantores, não de grandes pregadores, não de grandes nomes, mas Deus está à procura de adoradores que o adorem no Espírito e verdade. Deus quer ser adorado como Jacó fez. Deus quer que você curve sua cabeça, fale agora com Deus. Se você precisa algo de Deus, se você precisa se consertar com Deus, se você precisa se comprometer com Deus, Deus está aqui. O Deus de Jacó quer te dar descanso, quer te fazer promessa, quer se revelar a você de uma forma maravilhosa e quer honrar o compromisso que você quer fazer com Ele hoje, e Ele quer ser adorado pela sua vida. Deus, a tua palavra foi pregada nas minhas limitações, mas eu tenho plena certeza que o teu Santo Espírito está trabalhando nas vidas dos corações. Que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre essas vidas. Que essas pessoas que estão aqui, ó Pai, tenham uma experiência contigo como Jacó, que acordou daquele sonho, daquela escada, os anjos subindo e descendo. Que os teus anjos nessa noite estejam subindo, levando os pedidos, as necessidades, as orações dos teus servos, mas que eles voltem trazendo a resposta, o milagre, a bênção e a promessa para a glória do teu nome.
Derrama do bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um, supre cada uma das necessidades deles e os abençoe em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grande